Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta na nossa quarta videoaula. Na aula anterior, criamos a listagem inicial com os botões para as funcionalidades do cadastro, como inserção, edição e exclusão. Implementamos os formulários de inserção e a edição do cadastro de clientes e desenvolvemos a função de persistência dessas informações no banco de dados. Na aula de hoje, vamos ver como criar os arquivos e as funções para implementar a tela de visualização do cadastro de um cliente, também conhecida como View, na qual o usuário poderá ver todos os dados do cliente selecionado. Implementaremos a parte de exclusão de registros usando o componente de modal do Bootstrap. Portanto, teremos um mecanismo de exclusão bem intuitivo para o usuário. Antes de começar, eu vou assumir que você já está com seu ambiente de desenvolvimento funcionando e que já passou pelas partes anteriores desta série. Se você ainda não estiver com o ambiente pronto, é só ver as aulas anteriores, ok? Então vamos trabalhar? Na aula anterior, nós criamos a função find no arquivo database.php, dentro da nossa pasta inc. Essa função faz a consulta de um registro pelo ID, em uma tabela do banco de dados. Aqui vamos reaproveitar essa função para implementar a tela de detalhes do cliente. Vamos criar a função de visualização. Abra o arquivo functions.php, que está dentro da pasta customers, e crie a função que carrega os dados, ou seja, a função view. E coloque essa marcação. Essa função chama a função find do arquivo database.php, que está dentro da pasta inc, e passa como parâmetro o nome da tabela, que é a tabela clientes, e o ID, que faz a busca na tabela clientes pelo ID que foi passado pela requisição. Aqui está a função find. Essa função é utilizada a instrução select, que é usada para selecionar dados de um banco de dados. É utilizado também a cláusula where, que é usada para filtrar registros mediante algum critério de seleção. Em outras palavras, essa cláusula é usada para extrair apenas os registros que satisfazem algum critério especificado. Depois, o resultado é guardado na variável var clientes, que será acessada na tela de visualização. Agora, vamos implementar a tela de visualização. Voltando na pasta Customers, crie um arquivo chamado view.php. Esse arquivo será a visualização em detalhes do registro, ou seja, a view do nosso CRUD. Implemente esse código nesse arquivo. Aqui nada mais é do que imprimir os dados do cliente, ou seja, mostrar na tela os dados em detalhe de um cliente. Mas você pode adicionar outras marcações se acharem necessário. Agora vamos testar para ver como ficou. Abra a sua aplicação, ou seja, abra o seu navegador, digite localhost/CRUD, aperte Enter, clique no botão Clientes e agora clique na opção de visualizar. Esta é a tela de visualização dos dados de um cliente, também conhecida como a tela View do cliente. Agora vamos criar a função de exclusão. Voltando à pasta Customers, implemente a função de exclusão no módulo de clientes, ou seja, no arquivo Functions. Esta função recebe o nome de delete e recebe como parâmetro o ID. Em seguida, a gente chama a função remove
do arquivo database.php, que está dentro da pasta inc e passa como parâmetro a tabela clientes e o ID que remove o dado na tabela de clientes pelo ID que foi passado pela requisição. Agora vamos desenvolver a tela modal para confirmar ou não a exclusão. Para implementar o modal de confirmação que irá aparecer quando o usuário apertar o botão de excluir, crie um arquivo chamado modal.php dentro da pasta Customers e adicione essa marcação. Essa marcação nada mais é do que uma mensagem perguntando se realmente deseja excluir esse item. E para que esse modal funcione, temos que incluir este arquivo na página de listagem dos clientes. Portanto, faça a importação do arquivo modal.php no arquivo index.php que está na pasta Customers. Coloque antes do template do footer, dessa forma. Com isso, a marcação do modal vai ser injetada na página de listagem e aí o modal poderá ser exibido. Agora, precisamos implementar a chamada do JavaScript para excluir. Na pasta JS do seu projeto, crie um arquivo chamado main.js. Nesse arquivo, você deve implementar o evento que passa os dados para o modal e chama a função de exclusão. Essa marcação simplesmente irá passar os dados para o modal, ou seja, irá passar o ID para fazer a exclusão de um cliente pelo seu código. Esse arquivo já foi referenciado no nosso projeto lá no template do footer em aulas anteriores. Agora vamos criar a página de exclusão. Na pasta Customers, crie um arquivo chamado delete.php. Esse arquivo vai receber a chamada do JavaScript junto com o ID do cliente e executará a exclusão. Implemente esse código nesse arquivo. Esse arquivo é bem pequenininho. Ele apenas referencia o arquivo functions.php, verifica se existe algum ID sendo passado e, se tiver um ID, ele chama a função delete e passa esse ID como parâmetro. Caso não exista o ID, ele envia uma mensagem de erro falando que o ID não identificado. Para finalizar essa etapa, vamos criar a função para excluir os dados no banco de dados. No arquivo database.php, dentro da pasta inc, implemente a função remove. Basicamente, o que difere a função remove da update é a instrução SQL, o comando delete. Essa instrução é usada para excluir registros em uma tabela. Nessa instrução, vale criar uma observação. Observe que a cláusula where na sintaxe delete, a cláusula where especifica o registro ou os registros que devem ser excluídos. Mas atenção e muita atenção! Se omitirmos a cláusula where, todos os registros serão excluídos. Portanto, tome muito cuidado. Para executarmos a instrução acima, devemos usar a função query. Relembrando que a versão anterior do MySQL, a função era MySQL query, e já na versão atual, basta apenas utilizar a função query. Por que estou insistindo nisso? Porque no caderno didático, todas as funções estão na versão antiga e as questões de prova irão seguir o caderno didático. Por isso, venham fazendo as comparações das versões atuais com as versões antigas. Agora vamos testar e verificar se a exclusão está funcionando? Abra o seu navegador e acesse a nossa aplicação. Clique no botão Clientes e agora clique na opção Excluir. Irá aparecer essa tela modal, indicando qual o cliente, através do seu código,
e perguntando se realmente deseja excluir esse item. Para excluir, é só clicar em Sim, e se não quiser excluir, é só clicar em Não. Então, tudo está funcionando. Bem, pessoal, agora fechamos o nosso CRUD e já é possível gerenciar o cadastro de clientes com as operações principais. Então, nós temos o cadastro, a visualização, a edição e a exclusão. Existem várias melhorias que vocês podem fazer neste código, principalmente relacionadas à segurança do SQL e validação de dados. Isso eu vou deixar para as aulas de banco de dados. Nesse exemplo do CRUD, foi feito com uma espécie de simulação de arquitetura em camadas, como MVC, para que vocês pudessem ver onde cada código se aplica. Essa camada MVC nada mais é do que separar o código em partes. Baseado nessa aplicação, vocês poderão criar outras aplicações e começar a melhorar o desenvolvimento em PHP. Se estiver ficado alguma dúvida, não deixe de procurar os seus professores presenciais à distância e me coloco também à inteira disposição para qualquer outro esclarecimento, e o meu contato está na nossa sala virtual. Então, pessoal, até a próxima!